na versão 9.4, onde a gente está homologando, já tem uns 3 meses já que a gente vem homologando para migrar para 11, que saiu no final do ano passado. E já tem até alguns clientes menores já que a gente já fez essa migração. Hoje, a minha agenda vai ser o seguinte, hoje eu vou trabalhar assim, inicialmente eu vou fazer uma introdução para o funcionamento, na arquitetura mesmo do Postgres, porque eu acredito que vai ser essencial no momento que a gente chegar nas configurações mesmo, cada configuração, você fazer o link com o funcionamento interno do Postgres. Deu ruim aqui. Eu vou parar o compartilhamento. Foi? Foi. Vou ver aqui, cara. Não tem, não. Ah, consegue ver isso aqui? Esses são alguns processos. O primeiro não é um processo, é uma coisa, mas que são bastante importantes no Postgres. O Postgres hoje na gravação, o funcionamento dele é o seguinte: você tem, ele é um processo, o processo pai. Cada conexão que você abre, ele faz um fork. Então, cada conexão com o banco é um processo. Quando você faz um update, um delete, isso é feito, não é feito diretamente em disco. Por quê? O primeiro passo que ele faz quando executa, antes mesmo de confirmar para o usuário se o dado já foi persistido, ele basicamente seria como você salvar só o arquivo de alteração no seu select, mesmo seu update, o delete, no arquivo AL. Que é esse cara aqui que ele garante a integridade do seu dado. Então, assim, todas as suas alterações vai ser feitas sempre em memória antes. Tem outros processos, que é o checkpoint, o background, que por trás, eles de tempo em tempo, no caso do checkpoint, ele vai fazer uma checagem na memória, ver os blocos sujos e persistir de fato, fisicamente. Então, para a aplicação, para o usuário, sempre a gente acha que o dado já está persistido, mas ele sempre está persistido primeiro em memória. A não ser que seu espaço em memória, essa é a memória compartilhada do Postgres, que é o shared buffer. É uma memória que o Postgres foi desenhado para trabalhar não só com a memória compartilhada, seja configurando, mas ele trabalha com a memória também do sistema operacional. Então, o que garante a integridade do dados? Por exemplo, eu fiz várias alterações, esse dado está em memória, o que garante que meu dado foi persistido? Eu tenho a integridade mesmo desses dados. Se acontecer do serviço do banco cair, como que ele consegue restabelecer no último, consistente a hora que ele subiu, volta ao serviço? São os dados que estão no AL. Então, ele vai ver o que ele tem na base, vê a diferença e aplica o que foi modificado para garantir que o dado está gravado fisicamente. Com isso, você não perde o dado. Então, assim, você sempre vai gravar em memória. De tempo em tempo, o processo do checkpoint ou do background write, o checkpoint ele acontece lá nas configurações, eu vou mostrar para vocês, ele vai acontecer de tempo em tempo.
ou se o espaço em memória, na memória compartilhada, estourar, que aí acontece um checkpoint por requisição. Ele precisou pegar os dados que está em memória e fazer persistir isso diretamente em disco. Esse é um cenário que a gente não quer, ou seja, esse momento, a tendência, assim, você vai ter que configurar seu banco para que ele faça sempre a gravação em memória, que sua memória seja suficiente para ele fazer essas modificações e que ele aconteça por tempo e não por requisição. Ele precisou de gravar um dado e não tinha isso em memória, não tinha espaço em memória, ele teve que gravar direto em disco. Aí, nesse caso, é o processo do back-end mesmo. O processo filho que ele abriu tem que fazer essa gravação direto em disco. Operação em disco é custosa. Então, por isso que o PostGIS funciona dessa forma. Ele grava em memória para depois fazer a persistência em disco. Aqui eu já falei que é o momento que ele funciona como cliente-servidor. Ele vai ter um processo pai, que cada requisição ele vai fazer um fork dessas conexões, vai abrir um outro processo. Esse seria o processo pai. Esse de vermelho, que é o processo do background, checkpoint e o all-writer, que é o cara que garante que está sendo persistido. O all-writer, ele faz a gravação dele é síncrona. Tem como configurar no post assíncrono, mas isso não é recomendado, porque no momento, se acontecer um crash, você pode ter uma perca de dados nesse momento. Então, ele trabalha com o F5 do sistema operacional mesmo, então você fez uma alteração, ele pega esse dado, persiste aquele comando no arquivo, ele gera arquivos, por padrão, ele vem com 16 MB. Gera alguns arquivos, fica dentro da pasta, na versão atual, PGUAL. Na mais antiga, antes da 10, é o PGXlog, que pode acontecer eu estou com o meu servidor com falta de espaço em disco. Já aconteceu o caso da pessoa deletar esses arquivos, mas esses são arquivos que, se forem deletados, por isso que houve essa mudança. Eles mudaram o nome da pasta, justo para não ocorrer esse problema de o cara deletar, pensando que é um log, mas são os logs de transações, e nisso o banco não volta. Esse de verde vai ser os processos back-end, cada conexão sua, ele vai abrir um processo. Então, o processo pai e o de vermelho, sempre quando você, numa instalação, por default, ele vai existir. Esses outros aqui vai depender de algumas outras configurações. Que aqui é o archive, o AutoVac é bastante conhecido, que esse cara, mais na frente a gente vai falar sobre como que funciona o vácuo. Esse aqui explica aquela primeira parte. Sua aplicação faz uma requisição, ele vai no processo pai, ele faz um fork. O back-end, antes de ir direto fisicamente no dado, ele faz a leitura primeiro no shared buffer, que é a nossa memória compartilhada. Caso se não tem memória, ele lê em disco e carrega esse dado em memória. Esse dado sempre vai, assim, os dados mais acessados, a grande parte sempre vai estar em memória. Aquele o background write faz, o que ele faz? Ele faz a leitura dos dados menos sujos. São aqueles dados que você vai alterando, mas ele não tem muita utilidade. Não é atualizado com frequência. Então, o background faz essa limpeza. O trabalho mais pesado sempre vai ficar do processo do checkpoint. O PostGIS implementa o modelo MVCC. Que ao invés dele trabalhar por padrão com controle de versão, ao invés de bloqueio de dados na manipulação da transação, para cada registro existe 2 campos. Esse campo, se você colocar, ele no select comum você não vai ver, mas se você explicitamente, se você colocar, você vai ver. O que ele faz? Ele cria 2 versões do registro. Quando você faz a atualização, eu tenho uma linha. O que ele faz? Ele não
eu quero deletar essa linha. Ele não deleta essa linha. Ele cria uma outra versão desse dado e marca aquela linha como morta. O que o alto vácuo vem nessa história? Se você faz uma instalação e mantém o alto vácuo desabilitado, essas linhas, com o tempo, seu banco vai inchando. Por quê? Porque a cada modificação no dado, ele vai criando uma nova tupla e isso vai se mantendo. O alto vácuo, o papel dele é fazer essa varredura de acordo com as configurações, de tempo em tempo ele faz a limpeza disso e atualiza as estatísticas, que também é importante. O banco sempre trabalha em cima das estatísticas. Então, assim, o plano de execução pode ser modificado em caso que você tenha muitas transações. Se o alto vácuo está desabilitado, por exemplo, se eu tenho 1 milhão de linhas, fiz a modificação em 500 mil registros, e não tem habilitado um alto vácuo. Então, eu não estou atualizando, minhas estatísticas estão desatualizadas. Para o Postgres receber sua query, entender assim, esse é o melhor caminho para mim trazer os dados solicitados, o que ele vai fazer? Para ele, você tem 1 milhão de registros. Mas não, no caso, como para cada registro que ele foi alterado, ele vai criar uma nova versão da linha, então ele tem mais dados do que para ele estar entendendo. Então, ele pode tomar um caminho pior, deixando de usar um índice que ele acha mais benéfico, fazer uma leitura sequencial. Uma leitura sequencial é quando ocorre um sexscan, você vai ler toda a tabela e trazer na sua posição. Esse aqui explica o processo do vácuo. Quando você faz uma alteração, ele marca essas linhas como morta. O processo do vácuo, o que ele faz? O vácuo, ele não libera espaço em disco. O que ele faz é ler essa tabela e marcar que essa linha morta ela pode ser reutilizada. Ou seja, o Postgres ele não vai fazer gravação sequencial. Pode acontecer de fazer um próximo update e ele salvar nesse bloco que está liberado após a execução do vácuo. O Analyze o papel dele é fazer a leitura dos dados e atualizar as estatísticas. O vácuo full é mais agressivo. Gera um lock exclusivo na tabela e esse cara, de fato, ele reescreve toda a tabela e aí sim ele faz a liberação de espaço em disco de verdade. Só que, dependendo do ambiente, se você tem um ambiente com muitas transações, no momento de picos, pode acontecer de esse cara, você tem como executar ele manualmente só. Você não vai configurar, ele não vai executar automático. O que ele executa é o vácuo analyze ou o vácuo full, o vácuo normal, sem ser o full. São dois parâmetros de rede. O Postgres, para configuração, existe o pghba.conf, que é onde eu vou trabalhar em qual usuário pode fazer a conexão com o meu banco, qual que é o método de autenticação, se é MD5, tem como você... se você tem uma conexão localmente, você pode habilitar para ele fazer uma conexão sem o pedido da senha. Esse cara aqui, você configura o endereço por padrão, ele vai vir como de cima, localhost. Então, ele só vai aceitar a conexão local. Asterisco, você está expondo, se você está no ambiente em nuvem, você está expondo seu banco para qualquer um fazer a tentativa de conexão. Então, se você tem um asterisco na configuração do Listen Headers e no PGHBA você está liberando qualquer faixa de IP, é um erro de segurança nesse caso. Esse valor aqui é o número de conexões. Por default é 100. Na casa dali, você trabalhando na casa de 200, já é muito. Então, você já pode pensar, se a sua aplicação... Hoje, trabalhando, por exemplo, com Java, você tem
CP30, outras, você consegue fazer um pool de conexões. Ou seja, ele faz uma conexão por trás, ele faz uma abertura de uma conexão e cada transação usa essa mesma conexão, sem precisar de cada processo que o post for criando, ele fazer uma nova abertura de uma conexão. Então, hoje, se você passa ali na faixa de 200 e não tem, na sua aplicação, você não tem um pool, pode ser PG Pool, tem outros recursos, PG Bouncer, pode te atender nesse caso. Você pode colocar ele antes, ao invés de eu bater direto no Postgres, eu vou bater nele e ele tem um pool e ele me fornece a conexão que eu preciso. Então, se você tem um ambiente com muitas transações e sua aplicação não tem um pool, você pode resolver um problema, ter um ganho de performance enorme nesse cara, nas suas conexões. Essas aqui são as configurações de memória básica. O que eu vou dizer aqui, assim, Tani não é receita. Vai depender de ambiente, de recurso de hardware. Você tem N fatores a ser analisado, mas o que eu vou dizer aqui são o básico, num setup inicial, que é interessante você já subir o serviço e já configurar de acordo com os recursos que você tem. Essa, como eu disse no slide anterior, é o shared buffer, a memória compartilhada. Por padrão, ele é 128, mas isso é pouco, dependendo do seu ambiente. Isso com um trabalho de faculdade, coisas, você vai atender. Se você coloca em produção, ele funciona. Só que qual é o problema? Você vai ter um escrito em disco o tempo todo. Porque sua memória não vai ser suficiente para você receber uma instrução, alterar em memória e deixar que o checkpoint faça essa gravação em disco. Os backends vai gravar sempre em disco. Então, você vai ter ali uma perca o tempo todo, gravação em disco. A configuração que a gente inicial, a gente sempre trabalha, existe casos que o cara trabalha mais de 8 gigas, mas tem que ser analisado melhor. Mas você trabalhando ali entre 25% e 40%, desde que não passe de 8 gigas esse cara, porque se eu tenho, por exemplo, um ambiente com essa memória compartilhada, você só consegue alterar ela reiniciando o serviço. Então, ele vai alocar, se eu definir que é 8 gigas, ele define 8 gigas ali para o Postgres. Você vai só configurar dentro desse, entre 25% e 40% esse parâmetro, desde que não vai passar dos 40%, do 8 gigas. O temp buffer, às vezes, se você trabalha com muita criação de tabela temporária, ele é por sessão. Por padrão, ele vem 8 megas, mas você pode fazer essa configuração, mas qual que é o problema? Se você tem muitas transações precisa dessa memória para fazer usar nas criações de tabelas temporárias, pode ser que o consumo de memória vai aumentar, porque cada sessão vai alocar, dependendo se ele vai precisar ou não, mas ele vai alocar, ele vai ter esse valor para ele trabalhar. Da mesma forma, é o workman. Esse é um cara que uma das primeiras coisas que você vai estar sempre monitorando é arquivo temporário. Esse cara é o que faz com que ele é usado para ordenação, operação de distinct, um hash, join com a tabela. Por padrão, ele vem 4 megas. Mas isso existe visões mesmo que você já consegue monitorar e ver se o Postgres está fazendo escrita em disco. O que ele faz? Se eu tenho 500 MB de dados e preciso fazer ordenação, ele joga isso em disco, cria um arquivo temporário, faz a ordenação, devolve para quem requisitou, e a operação em disco é sempre custosa. É isso que a gente não tem que evitar. Então,
existe casos de relatórios que pode ser que você vai precisar de uma quantidade maior do que está configurado nesse caso. Só que como ele é por sessão, você pode ter casos que você, na sessão mesmo, antes de fazer o select, você pode já definir para aquela sessão, olha, eu preciso de 1 GB para esse cara, BI, em algum momento eu tenho essa consulta que está gerando escrita em disco, mas eu posso definir só para ela vai usar essa memória, só que não vai afetar nesse cara, porque como ele é por sessão, como é o template buffer, pode ser que você definir um valor alto para ele e a quantidade de requisição que vier estoure o número de memória. Maintenance Workman vem por padrão, vem 64. Esse cara aqui é a memória destinada para serviços como criação de índice, o vácuo, o próprio vácuo vai usar dessa memória. Então, ele é super importante. O processo do vácuo foi melhorado. Existe até o BES, até há pouco tempo, diz que na versão 8 ele chegou a trabalhar. E, assim, quem conheceu o Postgres naquela época sabe que é um processo, já vem com isso, que o vácuo é um problema no Postgres. Mas ele, configurado adequadamente, você vai conseguir trabalhar com ele, não vai ter essa perca de performance. Esse cara é um dos caras que você vai se atentar a ele. Combinado com outro parâmetro lá na frente, que é o alto vácuo workers, que você pode definir um padrão inicial, assim, básico, entre 5, ele vem por padrão 3. Mas no ambiente, um setup inicial, eu costumo configurar ali entre 5, 6. Para cada processo dele, ele usa essa memória do Maintenance Workman para fazer a leitura da tabela, jogar isso, fazer todo o trabalho que ele precisa ser feito em memória, esse cara. Esse Effective Cache Size, ele não aloca esse espaço em memória, ele não pega esse cara para ele simplesmente é só para trabalhar, você dizer para o Postgres, olha, eu tenho isso aqui de cache. Então, para o Postgres, isso vai ajudar ele a tomar decisões. Assim, eu posso usar o índice, não tem... Ele, normalmente, você vai configurar num servidor que só tem o banco mesmo, o serviço do banco rodando, você tira a diferença do shared buffer e pode fazer a configuração para ele, com a diferença. O all buffer, por padrão, ele vem -3. -3 significa 3% da memória do shared buffer. Por exemplo, de 8 GB seria muito, porque é aconselhado trabalhar no padrão de 16 megas, desde que não seja... Existe casos onde é um ambiente com muitas transações, você pode ter um ganho aumentando isso, sim. Mas 16 megas é um valor legal e adequado para você trabalhar com ele. Esse cara é aquele que vai armazenar em memória aquele comando que você mandou antes de ir no disco, fazer a persistência, usando o F5 do sistema operacional e devolver para o usuário. Configuração de disco. O paralelismo eu coloquei aqui, mas ele surgiu a partir da 9.6. Então, versões antes disso, esses dois caras aqui não vai funcionar. Esse random page aqui, ele trabalha para definir custo da leitura de uma página em disco sequencial. SSD, que você consegue ter uma performance maior, trabalhar com valor próximo a 1.1, é um valor legal inicial para você começar com esse cara. Effective I/O Concurrence, esse cara aqui, você vai dizer quantas leituras simultâneas seu disco vai suportar. Ele vai de 0 a 1000. Você trabalhando ali em uma faixa de 200, 250, em CRAS, onde seu disco é um disco
um SSD, um disco mais robusto, você vai conseguir ter um ganho, sim. Fora isso, por padrão, ele vem um. Você vai ter que definir com 2, um disco mais fraco um pouco. Esses dois caras aqui, a partir da versão 9.6, foi um ganho. O Postgres não tinha paralelismo. Foi adicionado e foi, assim, entre a versão 10 e 11, o Postgres mudou, eles teve uma grande melhoria. Acho que na 11 já faz a criação de índice, ele já faz o paralelismo. Esse primeiro aqui, você define o valor, meu servidor tem 32 cores, então vou definir que eu vou ter disponível 8, mas isso não significa que a minha consulta vai usar esses 8. Esse cara aqui é o que eu defino. E posso falar, olha, esse cara aqui, para uma consulta, isso é por cada consulta que precisar fazer uma care paralelizada, uma criação de... Ele vai usar. Então, dos 8, ele pode obter 2. Caso não tiver suficiente, ele vai usar somente o que tem. É um cara, esses dois caras, bem legal de fazer, e até depois de testar, tem um ganho bem legal em algumas situações. Leitura sequencial. Só que aí, isso aqui é caso de a gente fazer uma talk só para mostrar casos desses. A maioria, tem muitos casos aqui, eu estou meio que passando, dando uma pincelada, porque são assuntos mais profundos que no dia a dia, na necessidade, é necessário você ir mais de cabeça para conseguir obter ganhos, fazer testes, simular. Essa é a configuração do checkpoint. Como eu disse no início, a ideia nossa é trabalhar sempre com ele por tempo. Por padrão, ele vem 5 minutos, mas no ambiente com muitas transações, ele é a combinação do checkpoint timeout, que é por tempo, ou se estourar o max all size na versão atual, ou o checkpoint segments, antes da 9.5. Por padrão, o checkpoint segments vem configurado na 9.4 para trás, com 3. Então, é um arquivo de 16 megas, no caso você define que ele é 3, então é 3 vezes 16. Para um ambiente com muitas transações, isso é pouco. Então, às vezes no log lá, você só vai ver o tempo todinho ele falando, está acontecendo muito checkpoint. O checkpoint é custoso, então quem vai pegar isso, de fato, ele vai gravar em disco. Então, você pode ter picos de escrita o tempo todo devido ao checkpoint contínuo. Você trabalhar com valor por checkpoint segments ali de 32 inicialmente, isso aqui vai depender do seu ambiente. Cada ambiente, que existe ambiente OLTP, às vezes seu ambiente é só leitura, OLAP da vida. Só que essas configurações iniciais vai servir para você ter um ponto de partida. E com base nisso, monitorando, vendo eu estou tendo o checkpoint sempre durante o dia, em momentos, está ocorrendo que ele está fazendo, ele está executando por estouro do meu max size, que é igual o checkpoint segments nas versões atuais. Esse cara, você definindo um valor inicial ali de 2 GB. Checkpoint, costumo trabalhar inicialmente entre 15 minutos até 30, dependendo do tamanho do ambiente que eu já estou prevendo que eu vou ter. Esse cara aqui, o que ele faz? Por padrão, ele vem 0,5. Se você combinar ele com o checkpoint, o que ele faz? Ele vai falar para o checkpoint, olha, 0,5 é 50% desse tempo total. Então, eu vou ter que fazer vou trabalhar durante esses 2 minutos e meio para não coincidir de um checkpoint entrar no momento que o outro vai estar trabalhando. Então, ele vai comprimir o máximo para chegar nesse cara. Um padrão inicial, 0,9, é suficiente para você trabalhar nesse cara.
No checkpoint segment, se você definir ele com 32, então ele já vai criar por default 32 vezes 16 megas. Ele já vai subir e já vai ter esses 16. Ele gera um arquivo com a descrição um hexadecimal, já vai ter. Nesse aqui, ele gera com esse o mínimo aqui do coisa. Um valor próximo a uns 512 vai ser um cara interessante de você iniciar. Então, ele vai ter um mínimo de 512 até no máximo. Então, o checkpoint vai acontecer. Se estourar essa configuração, ou seja, se meus dados que estão em memória for maior que esse cara, então ele vai chamar o processo do checkpoint, ou senão ele vai ocorrer por tempo. Se eu definir que é 15 minutos, a cada 15 minutos ele vai ler o que está em memória e gravar em disco. Eu coloquei até uma observação aqui. Acho que até no anterior aqui tem. Esse cara aqui, ó, é um módulo. Você pode criar uma extensão a PG Buffer Cache, vai fazer com que você entenda qual que é o valor exato que você vai estar precisando para a configuração do shared buffer. Então, ele tem aqui o valor real do que está em memória. Então, eu tinha até, estava no meu notebook, eu estou usando do BES, mas tinha uma consulta já com o que está em memória. Você fez a alteração, você pode ter algumas consultas, depois até eu disponibilizo, já pronta, que você já mostra a tabela, já vai mostrar a tabela, isso aqui tem tantos por cento da memória total que está em cache. Ele é bem interessante para você mensurar esse valor e chegar no... Da mesma forma, para configurar, coisa é interessante você depois dar uma olhada nessas configurações no kernel. Assim, Postgres, eu não penso no Windows. O Postgres, assim, a forma que ele foi construída, trabalhar em cima do Linux. Funciona no Windows? Sim. Mas iniciando no Windows, você já tem uma perca. A forma que o Windows gerencia a memória compartilhada é um pouco diferente. Então, existe benchmark que comprova que no Windows ele vai funcionar, mas você vai ter uma performance menor. Então, esses caras aqui são configurações no Linux. Vale a pena depois você dar uma conferida, que ele está relacionado ao cache do que está em disco antes de fazer a gravação do... Esse é o processo do vácuo. Por default, ele vem habilitado. Então, assim, a ideia é nunca desabilitar esse cara. O vácuo, ele faz um cálculo. No próximo aqui já tem. O que ele faz? Ele pega esse parâmetro do alto vácuo, scale factor, vezes o número de tuplas vivas. Então, assim, eu tenho que estar com as minhas estatísticas atualizadas. Mais o alto vácuo. Isso. O que ele faz? Esse cara aqui, ele, por padrão, ele vem com 20% configurado. Esse cara de baixo. 0.2 é 20%. Só que no mundo maior, é uma configuração bem mais para um ambiente menor mesmo. Porque se você imaginar 10 milhões de registros, 20%, então, enquanto ele não atualizar, enquanto ele não tiver 2 milhões de linhas duplas mortas, ele não vai chamar esse processo para fazer a varredura e marcar essas tuplas como... Então, você vai ter um banco inchado e suas estatísticas também desatualizadas, devido da mesma forma. Só que ele trabalha com 10%, que é o Auto Vacuum Analyze. Então, para um ambiente... Dá para trabalhar com esse valor padrão, desde que você trate as suas tabelas separadamente. Você consegue fazer uma configuração específica para uma tabela. Peguei até um caso de uma tabela com 57 milhões de registros. Considerando a fórmula que ele faz e na configuração default, o vácuo ele só vai ser ativado quando ele tiver 11 milhões de linhas mortas. E isso, se você pensar, é muito registro. Então, possivelmente, essa tabela na configuração default do Postgres, eu vou passar um bom tempo sem que ocorra um vácuo nela.
essa é a forma que você consegue fazer uma configuração específica para uma tabela. Você pode fazer um alter table e setar para ela. Nesse caso aqui, para o alto vácuo, eu vou trabalhar com 1%. E esse alto vácuo, o segundo parâmetro, no caso, é 10%, 1% de linhas mortas mais 50 registros. Bom, foi na hora certa. A gente encerra aqui. Aqui eu deixei esse cara aqui, pgconfig, alguns parâmetros que eu falei anteriormente, ele te ajuda, dá um setup inicial. Então, assim, você vai colocar o que eu tenho de memória, qual que é a versão, então ele vai supor ali. É como eu disse, não tem uma receita de bolo, vai depender do meu ambiente. Então, assim, mas com um setup inicial, ele vai te dar um caminho. Monitorar é preciso. Então, se eu faço alteração de um parâmetro, eu tenho que estar monitorando para ver se isso fez efeito e ir ajustando. Tuning é trabalho, às vezes, bem mais além do que a gente imagina. Então, assim, dependendo do ambiente, você passa tempos fazendo a análise, estudando, que é difícil de você simular em homologação, porque você conseguir montar o mesmo ambiente de homologação, considerando o mesmo perfil da produção, é difícil. Aqui tem o PG Badger, esse cara, você habilitando os logs, ele é bem tranquilo, ele já faz a leitura dos logs, então ele já vai te dar as tops consultas mais lentas, então você já pode trabalhar em cima dela. Vai mostrar o trabalho do checkpoint, então por aqui você já consegue ter uma noção, olha, eu estou tendo um pico aqui, então o que está acontecendo, o que eu posso melhorar? Tem o trabalho do vácuo, tem número de conexões, tem uns logs de warning, de erros. Por esse cara, assim, é legal diariamente você estar checando o que está acontecendo no seu ambiente. Tem esse PG Watcher 2 aqui, ele é livre. Ele é em cima tem já os gráficos prontos. Caso você não queira, você consegue, como ali, você já consegue extrair as carry, ele já vem no Grafana, ele roda. Lá tem as instalações, você subir nele, só apontando para o seu banco, ele tem vários gráficos já prontos. Então, é interessante também para você estar acompanhando e estar entendendo o seu ambiente e fazendo os ajustes quando necessário. Então, eu finalizo por aqui. Espero que tenha gostado. Às vezes, se eu conseguir passar uma ideia, caso não, eu estou à disposição, a gente troca uma ideia. Precisou, a gente sempre está aí, em qualquer momento que precisar, a gente está no grupo dos meninos, então, qualquer momento que precisou, pode chamar a gente, que a gente está aí aberto a ajudar. Por hoje é só isso. Cara, do ambiente do MySQL eu não tenho muita autonomia de falar. Mas você já começa, o Postgres, você tem uma comunidade muito forte, tem desenvolvedores no Brasil, então você vai ter um suporte por trás. Postgres hoje roda em ambientes como a Caixa, acho que o ambiente de relatórios do Banco do Brasil hoje roda Postgres. Então você vai ter, já pensando primeiramente em custo, você já tem esse benefício. Então, você já vai ter uma redução em custo. Porque o MySQL é gratuito, mas você dá Oracle, cada vez mais a tendência é que o circo pode fechar. Em relação técnica, do lado do MySQL, eu não tenho. Mas tem várias que, assim, são situações diferentes. Recentemente, até tem um artigo do MySQL, onde o Uber fez a migração. Saiu do Postgres e foi para o MySQL. Só que são situações diferentes para resolver esses problemas específicos. Então, assim, é algo que, como eu disse, tecnicamente, do lado do MySQL, eu não tenho autonomia para te dar a garantia da diferença.
E tem uma diferença também que eu sei dos dois, é que, por exemplo, o MySQL ele tem um paradigma diferente do Postgres. O MySQL ele tem um paradigma relacional, enquanto que o Postgres tem um paradigma objeto relacional, que é o mesmo da Oracle, por exemplo. A Oracle usa esse mesmo paradigma. Então, querendo ou não, tem uma diferença até a forma como você modela o banco e tal, tipo de objetos e tudo mais. Então, acho que esse também é outro ponto, além desse que você falou. Tem alguma dúvida? Galera, deixar o espaço aqui aberto para o Carlos, que ele está organizando o Startup Weekend. Ele queria dar um apelo aí para vocês aí. E aí, pessoal, beleza? Já estou com algumas pessoas por aqui, possivelmente em algum outro meetup aí de vocês. Bom, hoje eu me chamo Carlos Magno, né? Hoje eu estou como um gerente de fomento a incubadoras tecnológicas e startups dentro do governo, mas meu background é tecnologia, eu sou dev, full stack, trabalho com programação web, banco de dados, front-end, back-end. Mas, assim, o recado que eu tenho aqui para poder dar para vocês é que vocês já devem ter visto por aí, acredito que sim, espero que sim. A gente vai ter, né, agora, esse próximo final de semana, um Startup Weekend, né? É um Startup Weekend diferente, é um Startup Weekend Legal Tech, focado em soluções para a área do jurídico. É apenas o terceiro Startup Weekend Legal Tech do Brasil. O primeiro foi em São Paulo, ano passado. Em março desse ano teve em Porto Alegre e agora Goiânia. Né? A gente tem estamos com um planejamento para que aconteçam outros eventos como esse, mas um Legal Tech novamente em Goiânia deve demorar a acontecer. Então, acredito que alguns de vocês já trabalham na área, mas alguns de vocês também talvez queiram se conectar com pessoas, né, que também de outras skills, empreendedores, pessoal do setor jurídico, designers, empreendedores, enfim. Queria deixar um convite para vocês poderem participar do Startup Weekend, tá? Nas redes sociais, se vocês procurarem tanto no Facebook quanto no Instagram, SW Goiânia ou Startup Weekend Goiânia, vocês vão encontrar, tá? O Beza tem meu contato, todos aqui estão no Startup Go, lá do Telegram. Alguém não está? Tem alguns que não estão ainda, mas eu estou lá também, tá? Pode me procurar, Carlos Magno, Fala com Beza. E eu quero deixar para vocês um convite, mas não só um convite, mas um voucher de desconto especial para vocês aqui. A gente está nessa reta final. Na verdade, eu não vou disponibilizar o voucher agora para vocês, mas eu quero deixar aqui para vocês o seguinte. Para uma inscrição, 20% de desconto. Se vocês conseguirem 2 pessoas, 30% de desconto. Se vocês conseguirem 3 pessoas, 50% de desconto na inscrição. Lembrando que o weekend, né, que as pessoas que participam do weekend, ele começa na sexta-feira à noite, vai até o domingo à noite. Durante todo o evento, né, durante toda a experiência, além desse networking, que é muito bom, a gente são 12 mentores, tanto daqui quanto de fora, que vão participar do evento. E dentro dessa jornada, tem camiseta, tem brinde, tem alimentação, toda a alimentação é feita dentro do evento. Então, é realmente um evento de imersão, similar à Hackathon, que vocês já devem ter participado também, né, acredito eu. Mas vale a pena porque é um momento onde a gente se conecta, né, com muita gente foda, com muita gente massa, pensando em criar uma solução diferente para uma área extremamente complicada, que é a área do direito, né? Então, tem bastante gente no setor jurídico lá que vão expor os seus problemas e é importante demais a gente ter pessoas com perfis técnicos, né, com perfis de tecnologia, com perfis de design, para poder fazer esse match e gerar soluções que realmente tenham mais aderência com o mercado, beleza? Eu estou à disposição de vocês nas redes sociais, tá? E aí, conseguindo fechar aí, Beza, você me procura que eu libero o voucher para vocês, tá bom? Valeu? Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Eu sou de Brasília. Meu nome é José Augusto, mas só minha mãe me chama assim quando ela está brava. Todo mundo me conhece como Guto. Também me chamar de Guto. Eu não trabalho, Guto. As palestras, podem me chamar de Guto. Queria primeiro agradecer aqui o Beza e a comunidade de DevOps Goiânia por ter me convidado para participar aqui do evento, trazer uma apresentação um pouco mais voltada para a parte da cultura DevOps. Legal ter isso aqui, porque eu moro em Brasília, de Brasília para cá, 2 horinhas de carro, tá aqui, dá para a gente aprender junto, colaborar, compartilhar um pouquinho.
Então, hoje o trabalho que eu trouxe é bem polêmico, né? Como matar o DevOps criando um time DevOps. Interessante. Eu queria perguntar aqui, para ter uma ideia do nível de vocês em relação a DevOps, quantos de vocês aqui sabem a origem do DevOps? Que ano que começou? Quem que criou? Tem ideia das origens? Para que serve? O que busca resolver? E arrisca? Então, vou fazer o seguinte, são 40 minutos, né? Eu vou usar 20 para fazer uma pequena introdução das origens e 20 para discutir esse assunto. Fechado? Topam? Depois vocês vão responder junto comigo essa pergunta. Tá? Aliás, a pergunta que vem é a seguinte. Primeiro eu tive que apresentar, eu sou o Guto Carvalho, eu sou especialista em DevOps e em Cloud. Não sou um DevOps Engineer, sou especialista no tema, estudar o tema e aplicar os princípios, aplicar os conceitos e aplicar. Eu trabalho já com TI há 21 anos. Desde 2010 eu foco na parte de automação. Né? Comecei a estudar os princípios de DevOps em 2011. 2010 eu já estava fazendo uns testes para estudar para valer 2011 e 2012. Quando eu comecei a escrever alguns artigos sobre DevOps. Criei uma empresa em 2013 especializada em infraestrutura como código, DevOps, esses princípios. E também, um pouquinho lá atrás, em 2011, eu apresentei um case no evento Concede, que acontecia em Brasília todo ano, sobre o primeiro conceito de automação dentro do governo federal. Lá atrás, já usando alguns princípios, né, alguns pilares básicos de automação do DevOps. Organizei também 2 DevOps Days em Brasília e teve um movimento que surgiu no Brasil nessa época, entre 2010 e 2013, que a gente chamava de infra-ágil, algumas pessoas chamavam de infraestrutura ágil. Eu sou um dos autores desse movimento, do site, do manifesto que a gente criou na época. Então, hoje eu trabalho na JAC, uma consultoria especializada em DevOps, Infrascode, computação em nuvem, lá em Brasília. Se quiser conhecer, é só entrar no site. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, introdução da origem do DevOps, conceitos e princípios, padrões e mitos, que tem muito a ver com aquela afirmação que eu fiz. DevOps na prática e dicas. E aí a gente entra numa perguntas e respostas aí. Tá? Aqui é bem tranquilo. A pergunta é a seguinte, né? Times DevOps funcionam? Então, essencialmente, culturalmente falando, dentro das organizações, o mais comum é a gente ter um time Dev e ter um time Ops. Às vezes, dependendo da organização, é até diretoria de desenvolvimento e diretoria de infraestrutura, né? Tem alguns bancos que tem um prédio de desenvolvedores, e você atravessa uma rua, tem um prédio de gente de operações. Em Brasília tem muito isso. Então, assim, nem no mesmo prédio as pessoas às vezes estão trabalhando. Então, e aí veio tal o DevOps, né? O pessoal começou a discutir como melhorar as relações, melhorar a produtividade, melhorar a comunicação, aí criou o DevOps. Mas a minha provocação da pergunta é: isso aqui dá certo? Eu tenho um time Dev, eu tenho um time Ops e eu tenho um time DevOps, um tal de time DevOps no meio desses 2 times. Tem muita gente que, às vezes a gente vê palestras, eventos, o pessoal falando, eu não tenho um time DevOps na minha empresa. Agora eu faço parte do time DevOps. Então, será que isso aqui funciona? O que vocês acham? Podem arriscar aí. Eu acho que não. Bom, para a gente conseguir responder isso hoje ainda, a gente precisa ir lá atrás. Tem um amigo que costuma falar para mim assim, para a gente saber para onde a gente tem que ir, a gente tem que olhar para trás e lembrar de onde a gente veio. Então, para a gente saber se isso aqui funciona, a gente tem que entender primeiro quais são as origens do DevOps. Para que ele foi criado? O que o pessoal estava pensando lá atrás para criar esse tal de DevOps? Vocês vão ver que a origem é mais simples do que vocês imaginam. Quem criou isso foi esse cara aqui, o Patrick Debois. O Patrick Debois, lá atrás, em 2007, começou a pensar, maquinar algumas ideias sobre como melhorar a TI. Depois disso, ele criou um evento para discutir esse tema, que a gente vai falar sobre ele já. Mas o kickstart desse negócio foi lá em 31 de outubro de 2009, na Bélgica, começaram a falar sobre isso.
O objetivo deles era mudar a forma de trabalhar com infraestrutura, operações, melhorar a comunicação e a integração dos times de TI. Como é que foi isso? O Patrick, o que ele fazia? Ele era um cara essencialmente de operação. Tipo, vocês de mim mesmo, ele mexia com redes, com segurança, com rede, com segurança, e ele foi contratado para atuar na migração de um data center do governo belga, do ministério, de um prédio para o outro, e ele foi encarregado dos testes. Por ter ficado encarregado dos testes, ele teve que lidar com diversos times daquela organização, daquele ministério belga. Então ele falou com gente de segurança, com gente de desenvolvimento, com gente da área de negócio, com gente de rede, com gente da área de operações. E ele ficou muito empolgado, bastante surpreso com o time de desenvolvimento, porque eles eram muito produtivos. Eles usavam a metodologia ágil, que era 2007, né? A metodologia ágil, o manifesto ágil saiu em 2001. Ele falou, nossa, como esse pessoal organizado, produtivo, dá para enxergar tudo que eles estão fazendo, o que está fazendo o quê, em que momento que está cada atividade. Eles entregam valor toda semana. Pô, por que o pessoal de operação não faz isso também, né, cara? Será que isso não dá certo colocar lá o pessoal de operação, de rede de segurança? Ele começou a maquinar isso. Ele começou a fazer algumas experiências. Ele pegou uma metodologia, o Kanban, e falou assim, vou aplicar Kanban no time de redes de operação. E começou a fazer experimentações com coisas do ágil, né? Disciplinas do ágil dentro de operações. E aí ele escreveu até um paper sobre isso e levou para uma conferência. E foi a Agile 2008, no Canadá. E ele levou e apresentou uma palestra falando sobre Agile System Administrator, né, que foi o tema da palestra dele, assim, como ser um administrador de sistemas ágeis. A palestra dele, obviamente, era um evento de desenvolvedores, não teve muita gente assistindo, mas ele conseguiu encontrar um cara lá, chamado Andrew Sheffer, que também compartilhava dessa ideia. Ele queria fazer até uma sessão lá, que eles chamam Birds of Feather, que é uma sessão que você faz uma roda, assim, começa a discutir o assunto, conversar, perguntas e tal. Mas acabou que nessa sessão não foi ninguém. Mas eles saíram do evento conversando e acabaram criando uma lista de discussão no Google para ver se mais pessoas interessadas no assunto apareciam para compartilhar essas informações. Mas não deu certo, a lista de discussão também não decolou. E eles ficaram, tanto o Andrew quanto o Patrick, ficaram maquinando. Pô, a gente tem que fomentar esse assunto, a gente tem que discutir esse assunto, a gente tem que melhorar a forma que a gente trabalha. Né? Aqui o Patrick deu o Andrew Sheffer. A lista existe até hoje, a Agile System Administrator do Google, não tem ninguém acessando, mas ali existe. Referências históricas. Né? Mas a grande sacada foi o evento DevOps Days. Aqui vai ter um DevOps Days agora, né? Como é que começou esse DevOps Days? O Patrick, esse cara aqui, estava assistindo um evento por streaming, que é o Velocity, que acontece em São José todos os anos. Um evento onde as pessoas vão compartilhar experiências reais, de case, de escalabilidade, não sei o que, de web, de melhorias, enfim. E ele estava assistindo via streaming. Toda vez que eu vejo esse slide, eu falo assim, nossa, cara, 2009 eu estava assistindo via streaming, né? Nossa internet era muito ruim mesmo em 2009, né, cara? Fala sério, estava assistindo uma palestra da Bélgica. E ele assistiu uma palestra do Flickr chamada 10 deploys por dia, colaboração entre devs e ops. Foi uma palestra que, assim, tem dali para frente mudou. Eles mostraram uma forma de trabalhar integrada, com deploys contínuos, fazendo diversos deploys por dia, um time único de produto, compartilhando ferramentas, compartilhando uma série de coisas. Aí ele assistiu essa palestra e falou, nossa, é exatamente isso aí que eu queria fazer. Tem mais gente pensando como eu. Pô, eu queria estar muito aí na Velocity, assistindo essa palestra, para fazer perguntas para esses caras aí, o John Mascol e o Paul Ramos. E aí o pessoal falou assim, cara, por que tu não faz aí na tua cidade uma mini Velocity para a gente discutir esse assunto? É bom que a gente já aproveita e vai lá conhecer a Bélgica, né? Olha a desculpa do cara, né? Faz aí. E aí eu já dou uma desculpa aqui, já compro uma passagem para a gente vai, conhece a Bélgica, toma uma cerveja e faz um evento. Pronto, né? Não tem coisa melhor. Aí juntou lá umas 40, 50 pessoas na Bélgica, nessa cidade onde ele morava, em Ghent, e fizeram um evento. Ele se inspirou no nome da palestra do Flickr, Enterprise for the Flickr Collaboration Between Dev and Ops. Aí ele pegou Dev e Ops do título da palestra, juntou e falou, vai ser 2 dias de evento, DevOps Days. Criou o evento DevOps Days.
Então, o primeiro evento DevOps Days aconteceu em 2009 na Bélgica. Reuniu pessoas que, como o Patrick Debois, lembrando, Patrick Debois, esse cara aqui, pensavam que dava para fazer TI de uma forma diferente do que era feito até então. Aqui o John Asfaldo e o Paul Hammond, hoje eles estão em outros lugares, e essa aqui é a palestra deles, que eu recomendo que todos assistam, que depois dessa palestra a TI mudou. Tá? Então, a palestra deles fala uma coisa sobre automação fechada no Flickr, os ops são fundamentais para o negócio, mudanças precisavam ocorrer rapidamente, ops devs deveriam trabalhar juntos como um time de produto e não separados, tinha que ter vídeo automatizado fácil, métricas, ferramentas compartilhadas, trabalhar, enfim, uma série de mudanças culturais e tecnológicas do Flickr para ele conseguir ser uma ferramenta competitiva. Mas para ele ser uma ferramenta competitiva e enfrentar os outros sites de fotos que estavam surgindo, tiveram que mudar internamente como eles trabalharam. Depois disso, né, do primeiro evento DevOps Days, criaram a organização DevOpsDays.org, que é a organização que eu tenho que me reportar, que o BESA tem que se reportar, fala assim, ó, quero organizar na minha cidade, eles mandam as regras, eles sugerem temas, eles nos ajudam a organizar, desde a parte da logística até achar os patrocinadores. Então, todos os DevOps Days têm que seguir as regras desse site. Tá? Então, desde que aconteceu o primeiro, na Bélgica, em 2010, aconteceu um outro em Sydney, depois em São Paulo, e depois em Mountain View, nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí começaram a fazer este evento em diversas cidades, todos os anos. Começaram aí, então, a divulgar, difundir essas ideias. O termo DevOps, por incrível que pareça, é super simples. Quando foram divulgar o evento na Bélgica, o Twitter só aceita 140 caracteres. Aí os caras cortaram um Days ali para caber. Então, em vez de ficar hashtag DevOps Days, os caras falaram, não, tira o Days para a gente poder formar a mensagem. Aí ficou a hashtag DevOps no Twitter e o nome pegou. Só isso. Essa é a explicação da criação do nome. Sem romantismo. Twitter, todo mundo, em vez de falar, vamos no DevOps Days, a hashtag Twitter ficou mais forte e virou isso. Virou DevOps. Só que o que isso aconteceu no mundo? Quando as pessoas começaram a discutir essas coisas nesses eventos, eles estavam falando, as pessoas começaram a ter voz. Assim, olha, eu não concordo com a TI como ela é hoje, eu acho que devia funcionar dessa forma. E várias pessoas começaram a ir em vários eventos questionar as coisas como estavam acontecendo, levando essa hashtag DevOps, essas ideias do DevOps Days, e isso foi criando uma transformação. Então, foram criando novos eventos, novos métodos, novas práticas, novas tecnologias para suportar essas mudanças. Como assim novas tecnologias? Imagine que as pessoas começaram a compartilhar nos blogs, nos vídeos, né? Isso foi muito pelas redes, pelas comunidades de tecnologia, as experiências que eles estavam falando, fiz uma coisa parecida com o Flickr, agora faço o deploy mais rápido, mais fácil, agora eu tenho métricas muito mais eficientes e tal. E eles começaram a compartilhar tudo isso nesses blogs, nos vídeos no YouTube, e começaram a falar assim, cara, mas o que eu faço aqui? No braço, algumas coisas é muito ruim. Podia ter uma ferramenta que me ajudasse a melhorar isso. E várias outras pessoas começaram, eu também tenho um problema aqui e não tenho ferramenta. Eu também tenho um problema aqui e não tenho ferramenta. E aí o que aconteceu? Começou a surgir uma série de ferramentas a partir do movimento DevOps. Vocês conhecem essas? Puppet, Chef, Juju, Vagrant, Logstash, Nandex, Senso, Grafite, todas essas ferramentas aí começaram a surgir, ou se já existiam, começaram a sofrer modificações para atender a nova demanda. Então, o DevOps, além de trazer uma nova cultura, uma nova forma de pensar a TI, proporcionou e impulsionou a criação de diversas ferramentas ao longo dos últimos quase 10 anos de DevOps. Então, se vocês gostam do GitLab, agradeçam ao DevOps Days. Se vocês gostam do Docker, do Elasticsearch, do Logstash, do Puppet, agradeçam ao DevOps Days. Porque a partir das discussões de que as ferramentas eram limitadas, que as coisas não funcionavam muito bem, as pessoas começaram a criar ferramentas melhores. Então, esse é o resumo de onde surgiu o DevOps. Alguém tinha ideia que era assim? Não? Não fazia mais. E depois que o DevOps surgiu, naquele evento lá, hashtag DevOps, naquele evento em 20, e depois da palestra
tem depósito para dentro do Flickr, começaram a surgir não só novas tecnologias, não só novas práticas, mas novos métodos. O Jazz Campbell e o Dave Ferner escreveram um livro Continuous Delivery em 2010, um ano após o evento DevOps Days. Então, já trazendo e colocando ali, digamos assim, um roteiro para você trabalhar com Continuous Delivery. Isso é uma bíblia usada para todo mundo que trabalha com Continuous Delivery. E um outro antes desse também, dessa mesma série, com outros autores de Continuous Integration. Então, novos livros foram surgindo, novas práticas foram surgindo, novas tecnologias foram surgindo, tudo impulsionados por esse movimento. Até as grandes empresas que tiveram que começar a olhar. O Gartner falou, olha, tem um tal de DevOps aí e tal, né? Vamos ficar de olho, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Bem em cima do muro, né? Consultores, quem conhece a Gartner? A Gartner é uma grande empresa de consultoria, né? Aí isso aqui foi, esse post da Gartner foi excelente. Estou em cima do muro. O DevOps pode dar certo por essas razões, pode dar errado por essas razões. Mas fiquem de olho em DevOps. Aí falaram os grandes consultores. Né? Então, depois que o Gartner falou isso aqui, outras empresas começaram também a prestar atenção e a HP e IBM começaram a criar coisas relacionadas a DevOps. Aí o DevOps, desde 2015, passou a ser levado mais a sério. Mas a origem é isso. Quanto tempo tem ainda? Nem olhou? Bom, vocês vão falando aí. Conforme o pessoal vai saindo, eu vou acelerando. Nos seus conceitos, quais são as bases do DevOps? Então, por que ele foi criado? Ele foi criado por praticantes e para praticantes. Para pessoas que tinham problemas, resolveram seus problemas e falaram, olha, gente, eu resolvi esse problema assim. Compartilhava com uma pessoa, outra pessoa compartilhava com outra, assim. O que DevOps não é? Não é cargo, não é time, não é equipe, não é método, não é padrão e não é modelo. Essas são bases fundamentais, tá? Mas hoje em dia o mercado nos fez ter outras abordagens em relação ao DevOps. Mas se a gente for falar lá das origens, tá? Esses são os preceitos. É um movimento baseado em experiência e compartilhamento que tem no seu DNA, Agile, Lean, Continuous Delivery. Lembrando que Continuous Delivery foi criado junto com o DevOps, claro. Então, é aberto, descentralizado, não tem uma entidade internacional que diz o que é DevOps, não tem um manifesto. Agora tem um livro bom chamado DevOps Handbook, que inclusive está no meu carro, se pegar, que dá aí alguns caminhos. Tem vários livros, na verdade, bons. Tá? E não tem um manifesto também, que nem o Agile. Porque é um movimento que ele é orgânico. Ele muda todo ano, novas práticas são associadas, novas disciplinas são associadas, então esse é um ponto positivo dele. Não é um movimento que está lá em 5 livros, criado lá na Inglaterra, enfim. Todo ano tem uma nova revisão, não vou falar com o movimento. Então, prega trabalhar de forma colaborativa, trabalho com silos, divisão da responsabilidade, alinhamento de ideias, né? E aí lá, em 2010, no primeiro DevOps Days nos Estados Unidos, criaram esse tal de Canvas aqui, que é uma forma de falar, pessoal, vocês têm que olhar para esses valores para estar aplicando o DevOps dentro de casa. Então, olhem primeiro para a cultura, olhem para a cultura da empresa, olhem para essa questão dos silos, né? O DevOps prega acabar com os silos. A gente tem que pensar como um único time de TI que está ali naquela organização para fazer com que o negócio daquela organização flua. Tá? A gente tem que não pensar em departamentos, em divisões assim, que eu tenho que ajudar meu colega tem que me ajudar para a gente fazer com que a TI da empresa funcione, para que a TI da empresa impulsione o negócio que a gente está sustentando. Automação. Depois que você observa a sua cultura e faz mudanças na sua cultura, começa a automatizar para tirar aquelas tarefas repetitivas e chatas que vão te dar tempo para pensar mais estrategicamente. Gerenciamento, métricas, enfim, variações. Isso é um processo de melhoria contínua, né? Como é que eu sei se, por exemplo, minha aplicação está melhor hoje do que aquela que eu publiquei ontem? Se eu não tenho métricas, eu não tenho nada. Então, as métricas são muito importantes, desde o ponto de vista de infraestrutura, volumetrias, capacidade, utilização e até da performance da sua aplicação para a empresa de negócio. Com as métricas, a gente tem como saber se a gente está realmente melhorando o dia a dia naquilo que nós estamos construindo. O compartilhamento, que é os times compartilharem ferramentas, ideias, feedback contínuo, ser honestos, não ter aquela questão de procurar o culpado, enfim. Uma série de questões relacionadas. O Canvas foi criado em 2010 para dar um norte no DevOps. Depois foi criado por esses dois caras, o John Willis e o Damon
categories. Isso aqui, até hoje, é usado como pilares assim, para você pensar em como trazer as disciplinas dos princípios DevOps para dentro da sua organização. Eu tive a oportunidade de conhecer esse cara muito gente boa, lá na CorpusConf, em 2016. E depois o Kanz evoluiu para Calms. Colocaram um linha aqui no meio. O cara que criou aquele livro do Continuous Delivery falou, não, tem que meter um linha ali, porque com um linha a gente consegue organizar o nosso trabalho, visualizar o que está acontecendo, encontrar os gargalos, trabalhar nesses gargalos e entregar valor rapidamente. Então ele trouxe, além desses 4 pilares, o Lean, né, com todas as disciplinas ágeis envolvidas, e agora é Calms. Então a gente tem outro caminho a partir de 2011. Mas não é só isso. Não vou entrar em detalhes muito, mas assim, o Calms, o que ele fala? Vai trabalhar a cultura, depois a automação, depois a métrica, depois a colaboração, e tem um loop contínuo disso acontecendo para que a sua empresa faça o quê? Uma transformação digital, para que a sua empresa se relacione de uma forma melhor, para que o seu equipe se relacione de uma forma melhor, para que vocês consigam evoluir os produtos, os trabalhos, a forma que vocês trabalham. Sempre como um link, como um apoio, isso tudo. Então, as pessoas que criaram o Calms são esses 3. Demon, agora, João Luiz e Jazz Rambo. Jazz Rambo é o cara que criou aquele livro ali. Um dos autores, né? Aí a gente tem vários outros conceitos também. Tem o ICE, que também descreve como é que é o DevOps. A gente tem Temos também o livro Active DevOps, que também traz uma outra abordagem muito mais humana e cultural, que traz aí esses pilares, colaboração, afinidade, ferramentas, escala. Cada um desses aqui são um conteúdo enorme, dá para falar. Mas foi criado pela Jennifer Dix, que hoje ela está na Microsoft, e pela Kathleen Taylor, que hoje está na HashiCorp desenvolvendo o Terraform. Quem conhece o Terraform? Ela é uma das desenvolvedoras do Terraform e autora desse livro. Então, e depois, agora, em 2016, foi lançado o DevOps Handbook pelos fundadores aí do movimento, as pessoas que estavam lá no primeiro DevOps Days. Praticamente todos os autores estavam no primeiro DevOps Days. Eles criaram o DevOps Handbook meio que para dar um, ok, vocês estão reclamando que não tem uma coisa organizada, vamos dar uma ordem nisso. Criaram esse livro, e a partir desse livro surgiram certificações, cursos, treinamentos. Então, esse livro organizou muita coisa. Hoje é a referência que a gente tem, né, para o DevOps. Eu estou brincando na minha Bíblia de todo dia, que eu olho aí e tiro as dúvidas. Então, essas são as origens. E uma das coisas importantíssimas que o DevOps prega aqui no Canvas, vamos falar aqui, na cultura, é acabar com silos. É a gente trabalhar o DevOps, ele começou lá atrás, em startups, né? Ah, será que só funciona em startup? Não funciona só em startup. Mas a lógica da startup é interessante, porque não tem departamentos dentro de uma startup. Né? Tem papéis, as pessoas têm papéis e responsabilidades, mas é um time só. E tem um objetivo comum em fazer aquele produto ou aquela ideia dar certo. Então, uma das coisas da cultura DevOps é acabar com os silos, é unir os times, é acabar com essas divisões. Às vezes não são nem divisões físicas, são divisões mentais, né? As pessoas que chegam de manhã cedo, sentam na mesa, não dá bom dia para o cara do lado, porque eu sou de banco de dados, ele é de rede, ou ele é desenvolvedor, e eu sou de Fire. Né? Então, as pessoas têm que mudar essa cultura e entender que fazem parte do mesmo time, que se ajudarem, né, usam muito mais longe. Então, a gente tem... Vou passar para frente, animação. Demora, deixa eu passar para o detalhe. Mas essas são as origens do movimento. E agora vamos voltar para aquela pergunta. Eu vou cair direto aqui nesse slide. A gente já passou bastante tempo. Equívocos e mitos mais comuns sobre DevOps. Vamos comentar rapidamente. DevOps só envolve DevOps. Será? Quando você vai falar de cultura DevOps dentro de uma organização, só envolve DevOps? Esses times. Imagina só que você já está lá estudando isso há muito tempo, os times evoluíram bastante. Tá? O time Dev, o time Ops estão trabalhando junto, colaborando, produzindo muita coisa numa velocidade incrível, né? Cada vez inovando mais. Aí esse pessoal do DevOps fala assim, pô, pessoal do... Vou cortar o microfone, peraí.
Vê aqui você. E aí você fala assim, ô comercial, ou sei lá, financeiro, administrativo, eu preciso de uma história de novo aí que a gente vai publicar um negócio daqui a 4 dias. Importante, eu preciso de mais espaço. Os caras falam, rapaz, mais disso no storage? Pelo menos uns 8 meses aí pra gente conseguir. Não, mas eu preciso entregar terça-feira que vem. Pois é. Aí, então faz o seguinte, me contrata aí mais umas 2 pessoas pro meu time para a gente poder trabalhar em mais uma feature aqui do nosso software. A contratação, né? A gente vai ter que falar com um parceiro externo, vou abrir um chamado lá, ele vai começar a divulgar, vai fazer as entrevistas, não sei o quê. Mais ou menos uns 3 meses a gente traz alguns candidatos para vocês avaliarem. Não, mas espera aí, meu projeto eu tenho um prazo de 20 dias. Preciso achar a gente rápido. Não vai rolar. Então, vocês imaginam, antes sim, os gargalos que existiam na TI sumiram e as outras áreas da empresa começam a se tornar os gargalos. Então, se a gente foca a cultura DevOps só dentro de Devs e Ops e não faz essa cultura permear toda a empresa, em algum momento vocês vão encontrar novos gargalos e vão ver que não funciona isoladamente. Tem que ser um acordo de todos. Então, DevOps é um time? O que vocês acham de tudo que eu falei? DevOps é um time? É um time? É uma equipe? Sim, a portinha escrita ali, time DevOps? Tudo bem. DevOps é um cargo? Hoje em dia no LinkedIn é. Mas lá atrás, quando criaram o DevOps, vocês acham que eles criaram um cargo lá em 2009? Não. Hoje em dia a gente tem que respeitar o mercado. O mercado precisa de alguma forma identificar o tipo do profissional que ele está contratando, o perfil. Acabou criando essas áreas, né? DevOps Engenharia, DevOps Architect, DevOps Coach, DevOps whatever, enfim. Vamos ficar bravinhos? Não, tudo bem, gente, é o mercado, vamos saber lidar, né? Sem ser tão puristas assim. Hoje em dia, mas o importante é vocês entenderem que lá atrás não foi criado para isso. Mas hoje em dia, tem cargos. Só funciona em web startups? Não, né? Essas culturas, essas boas práticas funcionam. Você precisa ter uma certificação DevOps para trabalhar com isso? Certificação é bom, né? Você pode colocar no LinkedIn depois lá e tal, ganhar uns likes, né? Mas não, você pode estudar, porque DevOps, na verdade, são uma série de disciplinas que sempre existiram, boas práticas que sempre existiram, que foram reorganizadas de uma forma que faz sentido para uma geração. A nossa geração. Eu sou novão, viu? Geração. Então, boas práticas sempre existiam. Se vocês foram ver as práticas do DevOps, a Toyota já fazia isso há 40 anos atrás. Então, mas a gente já organizou isso nos últimos 10 anos de uma forma que faz sentido para essa geração que já nasceu com virtualização, com computação em nuvem, um dedinho no tablet aí, e agora está reorganizado de uma forma que facilita a sua aplicação, mas continuam sendo boas práticas, disciplinas de organização de processos. DevOps significa trabalhar, fazer todo o trabalho com metade do time, mas todo mundo embora, eu formei 2 caras em DevOps aí. Os outros 8 você demite. Esses 2 vão fazer tudo. É isso? Não, né? DevOps é Agile, basicamente? Só isso? Tá? O nome novo para Agile? Não, né? DevOps é Continuous Delivery. É só montar um pipeline que eu estou fazendo DevOps. Será? Não, né? Continuous Delivery é uma disciplina que está dentro da cultura DevOps, mas é só uma disciplina. Existe um jeito certo de fazer DevOps? Eu vou fazer DevOps que nem o cara do Nubank, porque lá deu certo. Será que aquilo que deu certo lá vai dar certo aqui? DevOps é um conjunto de boas práticas, de disciplinas, de métodos, de processos. Só que se você copiar o case de alguém, pode ser que não dê certo na sua organização. Então, você tem que olhar as disciplinas, tem que olhar diversos cases e falar, bom, aqui eu vou trazer isso, isso e isso, acho que vai dar certo. E fazer uma experimentação contínua. DevOps é sua ferramenta? Instalei o Puppet aqui, o Ansible, agora é só DevOps. Tá? Agora a gente começou com o pé direito aqui, então, firme e forte lá. Não é só isso, ferramentas também é um pilar do DevOps, automação. Muita gente chega no DevOps através das ferramentas, mas normalmente essas pessoas, em algum momento, né, do projeto, percebem que só as ferramentas não são suficientes. A gente tem que mudar as práticas, os processos e a cultura. DevOps é basicamente automação.
Não, mas só isso. Tem em seu DNA automação. O Flickr lá, a experiência do Flickr veio de uma forte automação. Mas não funcionaria sem a mudança de cultura. Né? E o que são antipadrões DevOps? A gente falou de mitos ali. Mitos, né, e coisas que não fazem sentido. Mas aqui a gente tem antipadrões. Cultura da culpa. Deu um problema. Quem é o cara que põe na minha mesa agora aqui que fez cair o sistema? Não, mas peraí, vamos resolver. Não. Põe o cara que o sistema já está fora mesmo, deixa fora. Eu quero dar bronca em alguém. Põe na cadeira aqui que eu vou conversar com esse cara. Cultura da culpa é um antipadrão DevOps. A gente tem uma coisa chamada Blameless, que também é uma disciplina, e explica que a gente tem que aprender com os erros, né? Assumir os erros de forma honesta, sem medo de ser repreendido, trabalhar para que eles não aconteçam de novo, né? E seguir evoluindo a partir dali. Todas as empresas que usam a cultura de disciplinas DevOps também trazem essa questão do blameless, né? E isso deixa o time muito mais leve, muito mais tranquilo para admitir erros, para admitir problemas e para trabalhar para solucionar esses erros ao invés de ficar procurando o culpado. Procurar o culpado não vai resolver o bug. Causa raiz. Ficar procurando causa raiz também é um antipadrão DevOps. Ah, mas todo mundo faz isso. Mas às vezes a causa raiz, a técnica de causa raiz é uma técnica muito antiga, internacional, tem várias metodologias, aí, vários autores que falam sobre isso. Mas a causa raiz, às vezes, ela vê só o problema técnico e não vê o que está em volta. Ah, eu vi meu servidor está caindo. Ah, vamos resolver. Vai ver a causa raiz. Ah, a causa raiz foi porque deu um problema lá no sistema operacional ou no virtualizador. Tá. Mas o que está em volta? Está em volta uma coisa muito maior. Tem vários anos que a gente está tentando comprar novos servidores, tem vários anos que a gente está tentando comprar licença para um virtualizador novo, o nosso time não tem capacitação. Tem muita coisa em volta daquele problema que às vezes não é observado quando a gente está olhando especificamente a causa raiz. Dentro do DevOps, a gente olha tudo, a gente analisa o cenário inteiro, a gente olha para o comportamento, a gente olha para pessoas, a gente olha para processo. Então, causa raiz é um antipadrão também por esse sentido. Silos, né? Trabalhar com silos. Eu tenho vários departamentos que fazem DevOps. Né? É difícil quando você tem equipes isoladas. Às vezes você está trazendo algumas disciplinas, algumas práticas, alguns princípios, mas silos é um antipadrão. O DevOps, nos melhores lugares, nos melhores cases que a gente vê, são times que trabalham com orientação ao produto, times que têm autonomia desde a codificação à sustentação. Então, exemplos, por exemplo, de Google.com, tem um time que cuida de um produto lá do portal e cuida desse produto de ponta a ponta. Ele desenvolve, ele testa, ele põe para rodar, ele sustenta, se dá problema, ele corrige, ele monitora. O time faz tudo de ponta a ponta e tem autonomia para fazer tudo nesse produto. Essa é o case que mais funciona em DevOps, quando você tem orientação de time de produtos. Silos. Departamento de redes, departamento de banco, departamento de falha, de segurança, desenvolvedor, operação, suporte. Quando está todo mundo separado assim por caixinhas, é um antipadrão DevOps, não funciona. Contratar DevOps Engineers. Como é que você contrata uma cultura? Isso aqui é uma dupla pegadinha, né? Se vocês viram aqui lá atrás, em 2009, o que foi aquilo? Foi criado um movimento para trocar experiências, compartilhar experiências. Criou-se uma cultura de colaboração. Como é que você contrata uma cultura? Guto, mas tudo hoje em dia é assim. É assim, obviamente. No LinkedIn, em todas as vagas DevOps, vocês vão ver contrato de DevOps Engineer. Mas saiba que lá atrás, use o movimento. Não criar um movimento para criar vagas. E contratar um DevOps Engineer pode criar um outro problema. Qual seria o problema? Você está trazendo uma pessoa super especializada para dentro da sua organização, que provavelmente vai saber mais do que todos os times, né? E vai criar praticamente um outro estilo ali dentro daquele cara sozinho, daquela moça sozinha. Às vezes você precisa contratar um super especialista, mas o certo, digamos assim, o que vai fazer diferença na sua organização é você capacitar e formar seu time. Você pode até trazer uma pessoa de fora para ser aquele agente de transformação, aquela pessoa que vai fazer um coach, o que é a cultura, como é que a gente faz, como é que a gente vai se organizar, como é que a gente vai mudar o processo. Mas você não vai trazer um super rockstar que manja tudo de Postgres, de Puppet, de rede, de AWS, que vai fazer tudo sozinho e deixar todo o resto do time frustrado.
Então, contratar DevOps Engineers para resolver problemas, em alguns casos muito pontuais talvez funcione, mas não é o que a própria cultura prega de colaboração, de aprender junto, de experimentação contínua. Então, é antipadrão. Cultura da interrupção, é antipadrão. Você não consegue trabalhar porque todo tempo tem alguém te interrompendo o seu trabalho, batendo no seu ombro. E aí, está pronto, e aí, está pronto, e aí, está pronto. Enfim. E aí eu pergunto, volto para essa questão. Quando a gente fala, eu tenho um time DevOps, contratei um time DevOps, formei um time DevOps, tenho um time DevOps, tem algumas empresas que chamam de time bimodal. Já ouviram falar disso aí, time bimodal? Não? São super especialistas que ficam lá numa salinha dando orientação para as outras pessoas, vão lá fazer um projeto no cliente, tudo bonitinho, assim, que eu tava, de perna e gravata. Basicamente, o time bimodal é o time DevOps também. Mas o que você tem que observar é que o time Dev é um silo, o time Ops é um silo. Você cria um terceiro time, você cria um terceiro silo, mais um isolamento. Aí você vai ter esse time distante daquele, com alguém no meio, e também vai estar tentando pegar atividades daqui e de lá, e talvez piore a situação. Em alguns casos, times de DevOps temporários podem até funcionar, que vão ajudar numa transição da cultura daquela organização, vão ajudar na construção da primeira automação, mas isso tem que ser algo assim realmente com data para morrer. E depois esses times têm que se integrar com muito time de TI. Pelo menos é isso que a cultura DevOps prega nos últimos 10 anos. Tá? Então, é um antipadrão, é perigoso, tem muita gente fazendo isso. Então a gente tem que parar para pensar, olhar lá para trás nas origens do DevOps, o que o DevOps queria fazer. Tá? O que o DevOps busca resolver, para a gente ver se o que a gente está criando, às vezes por hype, por moda, porque eu vi num evento, porque a empresa X, startup X está fazendo, se isso realmente é algo que faz sentido. Então, aí eu pergunto para vocês, para o último slide, você sabe o que o DevOps quer resolver? Vamos fazer uma experiência aqui. O que você acha que o DevOps quer resolver? Unir estrutura de desenvolvimento. Mais alguém? Eu acho que resolver conflitos. comunicação. Comunicação. Eu tenho aqui uns 2 slides que a gente faz um resumo disso para ajudar a fazer uma reflexão. Tá? Meus slides eles não são todos da verdade não, tá, gente? Eu só estou trazendo um pouco da experiência de muitos anos trabalhando com isso. Tá? Então, o que ele busca resolver? Aquele conflito básico, né? Não é meu código, é sua máquina, não é minha máquina, é o seu código. Né? Desenvolvedores aqui se engalfiando. E se o JBoss? Não é o JBoss, isso aqui enfim. Um resumo rápido para vocês. O que o DevOps talvez busque resolver? Cultura da culpa, acabar com isso. Implantação manual de software. Né? A gente não quer fazer mais nada manual, a gente quer usar automação para ganhar esse tempo para pensar de forma estratégica, para poder estudar, para poder compartilhar. Atividades repetitivas, que também está ligado com a implantação e manutenção manual de software. Resolver o problema de ambientes divergentes, né? A gente tem ambientes divergentes de desenvolvimento, homologação, produção, treinamento. Funciona no meu notebook, já viram essa, né? Pois é. Gerência manual das coisas. Ou PSSL sai vulnerabilidade. Sabe aquelas 4.000 máquinas lá? Bora dar SSH lá, uma por uma. Não rola. Estrutura em silos, né? Pessoas trabalhando de forma isolada sem colaborar. Erros humanos. Né? Quando a gente começa a fazer as coisas repetitivas, de forma manual, tá? Isolada, a gente tende a ter muitos erros humanos. Né? E aí depois a gente volta para a cultura da culpa. Né? Por que você está errando? Porque eu não tenho ferramenta, porque eu faço coisa na mão, é repetitivo, é chato, é boiado. Então, profissionais esgotados e infelizes. Quem já viu um cara esgotado e infeliz no seu trabalho de PE? Ninguém, né? Isso não existe. Algum cara em depressão, tomando remédio? Não. Tem, vocês já viram? Pois é, por que essas pessoas ficam infelizes? Inclusive o Fernando Rick, depois de um cara que você pode convidar para palestrar, ele tem uma palestra, ele apresentou no Porto Alegre agora, depressão na TI. Ele está fazendo aliás, tem até que mostrar o link, uma pesquisa de DevOps no Brasil, onde ele olha também para o lado da saúde psicológica e física dos profissionais. E é alarmante a pesquisa deles. Todo mundo já teve que ir no psicólogo, tomar um remedinho, já teve problemas de depressão, porque
a gente faz as coisas repetitivas, coisas de pulo no braço, gerência manual, muito erro humano, muita cultura da culpa, todo mundo estressado, trabalha de noite, trabalha fim de semana, trabalha de madrugada, não chega em casa até esgotado, não tem atenção para a esposa, para o marido, para os filhos, e vira aquele ciclo, né? E a pessoa acaba caindo em depressão. Então, o DevOps quer acabar com isso, porque através da automação e da colaboração, né, as coisas vão acontecer de uma forma mais natural e não vai precisar fazer tanta hora extra, não vai dar tanto incidente, porque a gente vai organizar as coisas para que elas funcionem de forma mais eficiente. Tá? Resolver a questão de produtividade, risco elevado de incidentes. Pessoas infelizes, pessoas cansadas, pessoas com problemas de saúde, elas não produzem coisas boas, porque elas não estão bem. Então você vai ter o quê? Muito incidente. Pessoas que fazem coisas que são feitas manualmente podem gerar incidentes. Tá? Evitar ambientes de caixa preta. O que é ambiente de caixa preta? Ele nunca chegou numa organização falando, esse software aqui rodando, como é que faz? Cara, não mexe. Ele está rodando aí há 12 anos. A gente nem sabe o que vai acontecer se você der um restart aí. É melhor, o famoso não fiz. Não, mas peraí, cadê o cara? O cara que fez isso aí saiu, cara. Tem uns 7 anos já. Ninguém nem sabe onde ele está. Você fala assim, ambiente caixa preta, você não sabe o que está acontecendo. Então, e o heroísmo, né, também é uma das coisas que o DevOps quer, digamos assim, ele busca resolver aquele super-herói que resolve tudo. Ele mexe com banco, ele mexe com rede, ele mexe com firewall, ele faz deploy, ele dá treinamentos, ele faz relatório, ele trabalha, né, 20 horas por dia. Fim de semana ele estuda para trabalhar mais na outra semana. Um dia esse cara pifa e ninguém sabe o que ele está fazendo porque ele faz tudo sozinho. Então, é uma outra questão do síndrome do super-herói. Fica o conhecimento, né, centralizado numa única pessoa, o resto do time fica fora, e aí um dia você tem um grave problema. Então, essas são algumas coisas que o DevOps busca resolver. Né? O DevOps quer tirar essa questão de os devs, por exemplo, o pensamento tradicional, os desenvolvedores, o que eles tinham que fazer? Adicionar novos recursos, novas features, para atender o que o cliente comprou, pagou, né, e o que ele quer usar o usuário. E os ops, os sysadmins, eles queriam manter o sistema rodando e rápido. Então, se tem mudança, pode quebrar, não quero mudar. O desenvolvedor fala, meu cliente já pediu, já está pronto, eu preciso pôr no ar. Então, esse é o pensamento tradicional. E o pensamento moderno, nessa era, é que todos os times precisam trabalhar juntos para fazer um negócio fluir. Qual é o negócio da sua empresa? Ah, eu tenho aqui uma startup com uma ferramenta de fotografia. As pessoas podem subir fotos aqui. Ah, então beleza, meu negócio é permitir que os usuários da internet subam fotos. Tá. Então, todo mundo do time de TI tem que fazer com que esse negócio funcione. Não é porque, eu sou da rede, isso aí não é problema meu, esse bug. Não, cara, nós somos o time de TI. A gente tem que fazer o pessoal conseguir subir foto e ver foto. Se está dando problema, é problema de todo mundo. Se deu um sucesso, é sucesso de todo mundo. Então, essa mentalidade é que tem que mudar. Né? Então, aqui tem a Rackspace tem uma visão bem legal do DevOps. O DevOps integra desenvolvedores de operações, times de desenvolvedores de operação, para melhorar a colaboração e a produtividade através de automação de infraestrutura, workflows automatizados, avaliação contínua da performance da aplicação. Se vocês forem ver lá atrás, na palestra do Flickr, os caras fizeram o quê? Eles conseguiram entregar um software mais rápido, através de automação e mudança de cultura. Então, essencialmente, no DNA do DevOps é isso. Mas hoje em dia é muito mais, né? Tem muito mais coisa envolvida. Espera aí. Então, o Patrick gosta de falar que DevOps é um problema humano, né? E o Damon Edwards falar que é um problema de gerenciamento, ou seja, seres humanos se comunicando e processos que não estão funcionando. Então, basicamente é isso mesmo. Não é tecnologia, não é o Postgres, não é o Puppet, não é o Docker. DevOps quer resolver problemas humanos e processos. Basicamente é isso. Então, acho que a gente consegue responder a pergunta. Time DevOps no meio do time de desenvolvimento de operação funciona? O que vocês acham? Não vai funcionar. Então, é isso. Agradeço aí para você a oportunidade da comunidade ter convidado, feito esse convite. Quero fazer um anúncio aqui importante. Convite em primeira mão para vocês. Pessoal aqui de Goiânia, essa vez o primeiro. Vai ter em Brasília esse ano um novo evento de DevOps lá, chamado DevOps Connect. Esse é um novo formato, um novo modelo, bem diferente do DevOps Days em novembro. A gente está tentando fazer com que seja o maior evento de DevOps do Brasil.
Aqui tem algumas informações desse site. Tá? Já que eu estou aqui em primeira mão, a pessoa da organização autorizou mostrar alguns slides. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente está preparando. Para esse evento. Bem rapidinho, esse não é o material final. Então, é um evento que quer conectar técnicas e tendências à oportunidade de negócio. Basicamente, a gente vai estar num local muito bacana, vai caber todo mundo, as 600 pessoas, com mesa, com o pessoal que for no notebook. Tá? Vai ter 10 trilhas, 600 participantes, 35 palestras, 2 keynotes. Aqui a grade, como que ela está separada, vai ter continuous delivery, microservices, containers, linha agile. Em cada palestra dessa vai ter um empreendedor de startup fazendo um pitch do seu produto. Tá? Vai ter um segundo palco, aí com call of papers para o pessoal da comunidade. Tá? Vai ter call of papers, pessoal da comunidade, patrocinadores apresentando seus produtos. Tá? A gente vai ter uma sala para fazer reuniões, as pessoas que estão lá conversando, às vezes querem gerar uma oportunidade de negócio. Tem uma área de chill out, coworking, a pessoa na sala de descompressão. Fora que quem foi no DevOps Days Brasília sabe do padrão que a gente fez lá em 2017. Né? Padrão de evento internacional, que a gente vai trazer de novo esse ano lá em Brasília. Então, quem quiser aparecer, entra, quem quiser conhecer mais, entra no site. O site está aqui já no ar, funcionando. Tá? Com contagem regressiva e tudo. Mas em breve a gente vai postar informações sobre como submeter palestras e como participar. E a comunidade DevOps Goiânia já está convidada para participar do evento lá também. Vamos conseguir umas inscrições, uma área para a comunidade. A gente vai ficar junto com o pessoal do DevOps Days Brasília lá, eles vão ter um stand para isso, para a comunidade. Vai ser bem bacana. E é isso, agradeço, gente, então, a oportunidade e abro para perguntas aí, quem quiser mandar alguma pergunta. Fica à vontade. Alguma pergunta? Qualquer pergunta, onde fica a hamburgueria mais próxima? Então, a instituição bem hierarquizada, é muito hierarquizado. Né? É difícil você pensar time de produto dentro do governo, né? Tem as caixinhas, os departamentos, as coisas. O que você consegue levar em negócios para dentro do governo? Alguns princípios, algumas práticas, né? Tentar uma mudança de cultura, pelo menos nos times que você está trabalhando. Algumas organizações de governo são muito mais abertas, né? Por exemplo, é mais difícil, por exemplo, eu acho que talvez organizações como ministérios e tribunais é mais fácil em agências federais, tem um pouco mais de flexibilidade, mas você consegue. Primeiro você tem que ter, a gente tem uma outra palestra minha que ensina o passo a passo de como que você tem que começar. Primeiro conseguir um patrocínio do alto escalão para poder mudar, porque senão depois eles, se você não estiver alinhado, né, com a direção, com as metas da empresa, é difícil você começar a trazer essa cultura, mas você consegue, na parte de automação, na parte de métricas, na parte de colaboração, avançar bastante. Na parte da cultura, é um pouco mais devagar. Dá para avançar, dá, mas é um pouco mais devagar. A mudança de cultura é a coisa mais difícil, mas é a primeira que a gente tem que tentar fazer, porque se não mudar a cultura, nada funciona. Não vai ter tecnologia que resolva. Então, mas temos casos em Brasília bem bacanas, relacionados à automação, métricas e formas como que times trabalham, mas não na organização toda, abraçando o DevOps inteiro, digamos. Mas tem coisas bacanas, sim. É possível trazer, que nem eu disse, em qualquer outra disciplina, se você for pegar IT, se você for pegar Code, você não consegue implantar 100% do que está naquele livro em nenhuma organização. Então você vai pegar o que faz sentido na sua realidade e tentar, a partir dali, transformar alguma coisa. Aí você pensa, quando você quer trazer isso para dentro de casa, você pensa assim, onde que eu quero estar daqui a 3 meses? Onde que eu quero estar daqui a 6 meses? Onde que eu quero estar daqui a 1 ano? Aí você fala assim, puxa, eu quero trabalhar de forma mais horizontal com o time de desenvolvimento, ou com o time de operação. Vamos criar aqui um grupo de trabalho, um time virtual, discutir mais. Vou trazer essas pessoas para o projeto. Desde o início do projeto, vai ter um dev, vai ter um ops, vai ter alguém de segurança, vai ter alguém de negócio. Eu vou envolver essas pessoas no último dia do projeto. Mais, né?
Então, isso já é um começo. Ah, beleza, vamos pegar tudo que é manual, vamos tentar automatizar para sobrar tempo para a gente fazer outras coisas e pensar mais estratégico. Ah, legal. Agora vamos pegar, tirar métricas, um raio-x do nosso ambiente, ver como é que ele está e falar assim, daqui a 6 meses eu quero que o meu ambiente esteja assim. Vamos trabalhar no roadmap para chegar naquele lugar. Então, práticas, modelo, vamos começar a usar Kanban, vamos começar a usar, sei lá, qualquer outra metodologia, Kaizen, vamos organizar o nosso time de forma, pelo menos dentro da nossa área, de forma diferente, squads e tal. É por aí que você vai fazendo experimentações e você tem que sempre estar medindo para ver se você está conseguindo melhorar. Tem os OKRs que são legais, que são objetivos, que você define e mede toda semana se você está conseguindo chegar nesses objetivos. Então você pode trazer vários princípios e ir melhorando a sua realidade. Esse é o objetivo. E, obviamente, em algum momento você vai contaminar o resto da organização. O pessoal vai falar, pô, a galera ali tá bacana, tá organizada, tá produzindo, tá gerando coisa. O que eles estão fazendo? Ô, fulano, vem cá, me mostra como é que você mexe nesse quadro aqui. Como é que você está fazendo para fazer um deploy tão rápido? E aí as pessoas vão sendo contaminadas e você vai trazendo mais gente para dentro da sua causa, né? Então, é por aí. Mas é possível fazer no governo. Eu estou lá no governo há 10 anos, cada hora em um lugar. A gente vai plantando a sementinha. Essa semana eu voltei na EBC e no Detran, lá em Brasília. Nossa, o que a gente fez 5, 6 anos atrás, hoje continua lá, sendo constantemente evoluído. Então, são coisas bacanas de ver. Obviamente, o governo tem uma velocidade, o mercado privado tem outra, mas a gente vê resultado. O livro DevOps, que você mostrou, ele aborda o seu conceito prático também, por exemplo, os problemas da empresa, qual ferramenta seria ideal, ou não, é só mais... Ele não vai chegar na parte de ferramentas, ele vai chegar na parte de conceitos. Tem aquele livro Effective DevOps, que é muito bom para você ler, para você trabalhar essa questão da cultura. Como muda a cultura da minha organização? Effective DevOps. O DevOps Handbook vai te falar assim, como é que você começa a fazer essa transformação dentro da sua organização, passando por 3 pilares principais. Acho que tem até aqui um slide disso. Então, deixa eu pegar, só vou mostrar um slide para você, que eu acho que talvez ajude a... Não está ligado na tomada, não. Entendeu? Não na bateria. 220. É bivolt seu. É bivolt. Chegou. O DevOps Handbook, basicamente, ele vai falar disso aqui, ó. First way, second way, third way. Os princípios... Aqui, fluxo de trabalho, no primeiro caso, como você vai resolver questões relacionadas ao seu fluxo. Primeiro ele fala que a gente tem que conseguir visualizar o que a gente está trabalhando, conseguir medir o que a gente está trabalhando, cuidar das tarefas paralelas, tamanho das atividades, handoffs, enfim. Uma série de questões relacionadas a processo e workflow. Depois ele tem, no segundo, dentro desse mesmo livro, uma segunda questão da second way, princípios of feedback, que é a comunicação do seu time. Como amplificar essa comunicação, melhorar essa comunicação, porque isso vai trazer uma série de outros benefícios. E o último, essa questão da comunicação ela é importante porque quando você tem uma comunicação em tempo real com todo o seu time, você consegue identificar problemas mais rápido, resolver problemas mais rápido, recuperar de incidentes mais rápido, compartilhar mais informação, nivelar melhor o seu time. Tá? E aí você tem também o último feedback, que são os princípios, o terceiro item desse 3 ways, que é aprendizado e experimentação contínua. Então, onde você fala que você vai sempre estar trazendo novas tecnologias, você vai fazer novas experimentações para melhorar o seu produto, sua infraestrutura, e vai trabalhar também estudando, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer é sempre estar buscando mais conhecimento e difundindo esse conhecimento. Então, esse livro ele vai pegar esses 3 pilares
e abrir cada um deles e detalhar. Tá? E vai te dar um caminho seguro para você trazer essa cultura e essa disciplina DevOps para dentro da sua organização, entendendo onde você tem que mexer, como você tem que mexer, como é que você tem que trazer isso para dentro para que tenha resultado, para que funcione, para que o seu projeto não naufrague, né? Então, esse livro é mais sobre isso. Então, ele vai trazer os princípios, ele vai trazer as disciplinas, ele vai ordenar de uma forma que você entenda como que você tem que abordar a organização para trazer essas boas práticas para dentro. Um caminho que realmente funciona. Né? O pessoal testou aí ao longo de muitos anos. Então, esse livro vai te trazer isso. O Effective DevOps vai te trazer lado humano. Como resolve um monte de coisas em relação à equipe. Como é que uma equipe tem que ser tem que, primeiro, por exemplo, uma das coisas legais do Effective DevOps, eles falam assim, você começa a trabalhar a cultura. Vários aspectos da cultura dentro da sua organização, de forma macro. Depois você entra dentro do seu time. Como é que é a minha cultura com o meu time? Se eu não consigo me relacionar bem com o PESA, como é que eu vou falar com o outro time lá? Primeiro a gente resolve internamente, começa a colaborar de forma efetiva do nosso time. Como o nosso time aprendeu a ser um time, aí é a hora de começar a colaborar com outro time. Assim por diante vai tendo uma série de questões que são abordadas. Então, como eu disse, são práticas, processos, tá? E formas de abordagem para mudar a cultura do grupo. Mais alguém? Ele ali, ó. Um dos pilares da cultura DevOps é a utilização dessas ferramentas de infraestrutura ágil. Só que essas ferramentas, além de elas terem uma certa curva de aprendizado, elas mudam muito rápido. Você acha que assim, é possível manter uma cultura DevOps que consiga acompanhar todas essas mudanças assim, virtual? É fácil. Não é só o DevOps, né? A TI muda muito rápido, né? Então, é difícil se manter atualizado. Então, você tem que ter um certo foco. Lembra que eu falei que a gente tem que conseguir enxergar um pouquinho mais à frente para não cair num problema como esse? Onde eu quero chegar com a minha organização? Curto, médio e longo prazo. Então, quando você tem essa visão clara, que às vezes talvez você esteja falando assim, coloquei o Ansible, mas agora está todo mundo falando de Kubernetes. Coloquei o Kubernetes, agora está todo mundo falando de Unikernel. Coloquei o Unikernel, isso é uma outra novidade. Então, assim, aí o pessoal sai dos eventos e fala assim, não vou meter tudo Kubernetes aqui, acaba com o VM aí, cara. Né? Aí você fica louco, peraí, como assim? Não, eu fui no evento lá, acaba com essas VM Docker em tudo, vai ser lindo, né? Pô, aí... E é um problema maior. Então, você tendo seus objetivos claros, você fala assim, a gente vai continuar trabalhando com máquinas virtuais por tantos anos, a gente vai continuar fazendo vamos construir uma pipeline dessa forma, nosso objetivo é gerenciar estado, ou nosso objetivo é trabalhar com ambientes imutáveis. Aí, quando você define os objetivos, quando você enxerga adiante, você consegue olhar para cá e falar assim, se o meu objetivo é esse, são isso que a gente quer alcançar, agora eu vou analisar as ferramentas que me atendem. E essas ferramentas vão me atender não esse mês, vão me atender no próximo ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E você não vai ficar cair muito nessa questão de tem que trocar toda hora, tem que trocar toda hora. Então, para você escolher as ferramentas, primeiro você tem que saber o que você precisa fazer. Quando você descobre o que você precisa fazer e quais são os requisitos, né? Eu preciso fazer isso, é a primeira coisa. Como eu vou fazer isso? É a segunda coisa. Já sei o que eu preciso fazer e como eu tenho que fazer. Agora eu vou atrás das tecnologias para me ajudar. Se eu vou direto nas tecnologias, aí eu primeiro falo assim, essa tecnologia funciona assim. Então, peraí, vamos arrumar o nosso projeto para fazer desse jeito. Aí é um caminho inverso. Entendeu? Então, é um cuidado que você tem que tomar. Primeiro, enxergar onde você vai, como você vai, por que você vai, e aí sim te trazer não só as ferramentas, os processos e os métodos. Então, trabalhar com Lean é uma forma excelente de você organizar o seu time, as atividades, entender onde estão os problemas, os gargalos dos processos. E as ferramentas vão vir naturalmente desde que você mapeie o que você precisa fazer. Às vezes as pessoas perguntam, o que é melhor, Puppet ou Ansible? Assim, sei quais são os seus requisitos. As ferramentas são diferentes. Mas eu não vou... A Puppet é bom para uma coisa, a Ansible é bom para outra. Os dois são de automação. Mas um usa a gente e o outro acessa a máquina direto. O que você quer fazer na sua organização? Você tem muita falha? Como é que é a sua rede? Tem NAT? Quando a gente avalia isso, eu falo, essa aqui está descartada, então vamos para outra. Agora, sem o requisito, não tem como tomar uma decisão. As empresas que você presta consultoria,
vai surgindo novas versões do Puppet, vocês vão acompanhando essas novas versões ou fixam uma versão? Na medida do possível, sim. Nós temos uma empresa recente que ela trabalhou com o Puppet 4 por uns 3, 4 anos. Em um momento ela perguntou para a gente, e aí, como é que está? Eu estou indo para 6. Vale a pena migrar? Bom, vamos ver qual era o seu requisito lá atrás com o Puppet 4. Era esse. O Puppet 4 atende perfeitamente esses requisitos. Qual é o risco de manter o Puppet 4? O suporte dele acaba tal ano, 2021. Dá para ir até 2021 no Puppet 4. O que tem em Puppet 5 e 6 de benefício? Isso, isso e isso. Aí ele fala assim, legal, a gente fez um planejamento estratégico, esses novos recursos do Puppet 5 e 6 casam com o nosso planejamento estratégico. Então, vale a pena a gente parar e migrar para o 5. Ou então ele observa, puxa, 2021 está perto. Vamos fazer logo um projeto para migrar para o Puppet 6, que daí a gente segura até 2026, 2027. Então, tudo isso passa por uma análise bem criteriosa do que você está fazendo. Eu ainda achei esses dias a gente usando o Puppet 3. Ele até saiu, já não tem mais suporte. Mas lá a aplicação dele está resolvendo. Entendeu? E aí? Qual o risco para ele parar, migrar para o 4, atualizar o código? Então, tudo tem que ser avaliado. Porque tem um custo, né? Não, então você está lá, soca a bota, vira Puppet 5 em 2 horas. Dá uma pizza, uma Coca-Cola, vai sair para o Puppet 5 do outro lado. Pô, e aí? Qual é o custo, o risco? O que pode acontecer? Quanto de código tem que mudar? Enfim. Tudo isso tem que ser avaliado. Né? Então, tem muitas ferramentas. A gente fica perdido. Kubernetes, Rancher, OpenShift, Docker, Rocket, não sei o que, CoreOS, e Prometheus. Aí você fala assim, meu Deus do céu, fui no evento, saí com mais dúvida do que com a resposta. Eu não sei mais o que eu tenho que pôr, se é dentro do container dentro da bebida. Eu tô ficando louco, eu sei que eu não sei mais nada. Calma, respira, dá 2 passos para trás. Tá bom, onde eu trabalho, o que minha empresa faz, qual é o objetivo dela, onde é que a gente quer chegar, qual a melhoria que eu posso fazer agora a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E aí você respira fundo e vai. Mas daqui a 2 anos o OpenShift não sei o que pode sumir. Pode sumir o OpenShift daqui a 2 anos, Docker. Outro dia só numa ferramenta aí. Mas, se você fizer uma implementação legal, nivelamento do seu time, documentar direitinho, consegue usar isso por muito ano. Mesmo que seja uma tecnologia daqui a 2 anos fica obsoleta, se você fizer o processo direitinho, você vai estar ali pronto para ir para uma outra. É só fazer um planejamento, projeto, teste, estudar. Só que você só consegue fazer isso, estudar, analisar, se você tem tempo. Para você ter tempo, aquele pilar de automação é importante. Para você não ficar fazendo tarefas repetitivas. Às vezes, essa semana eu estava no Brasil e falou assim, eu fiquei 8 dias subindo no ambiente de game. Meu Deus, 2019. Você fica mais 8 dias subindo no ambiente. Né? Temos tecnologia para ele pegar esses 8 dias e falar assim, beleza, esses 8 dias eu vou estudar o PX, eu vou estudar eu vou estudar outra coisa. Veja quanto tempo a administração manual toma da gente. Né? A gente tem o paradigma inverso, né? A gente trabalha com a tecnologia, não a tecnologia trabalha com a gente. Você pede 5 vezes com uma pessoa, a pessoa fala assim, uma semana de entrega. Cara, você vai na AWS, dá 2 cliques. Brota 5 vezes com você vai falar que leva 5 dias. Porque eu tenho que logar, pegar o mouse, arrastar, usar o template, logar, dar SSH, e um install não sei o que, apt-get, install. Não, brother. Não é no 2006. Então a gente tem que ver que tem que ter tecnologias que nos ajudam a recuperar o nosso tempo, para a gente pensar em coisas que são mais importantes, são essas que você acabou de falar. Quais são as tecnologias que vão me ajudar? Qual é o objetivo da minha empresa? Onde é que eu quero chegar? Meu time está nivelado, está pronto? Se o Ubuntu sair, o Deza consegue fazer o que ele faz? Está todo mundo treinado? A gente tem aqui uma análise crítica de gestão de risco, a gente tem desastre cover, a gente tem... Tudo isso a gente não consegue pensar porque a gente está pagando incêndio todo dia, né? Então, a automação nos livra, né? Livra desses problemas, para a gente pensar de forma estratégica. Então, importante. No DevOps de Poa, o pessoal falou assim, a gente olhou o Canvas, né? O Canvas geralmente fala cultura, automação, métricas e compartilhamento. Aí a menina deu a palestra lá e falou, a gente começou por métricas. Isso foi muito legal, porque ela falou assim, primeiro a gente tinha que saber como é que estava, para a gente tomar qualquer decisão para onde a gente vai. Então, eles não começaram nem na cultura nem na automação, eles começaram nas métricas. Tiraram um raio-x do ambiente,
assim, tá desse jeito. Está pegando. Tá, beleza, agora a gente sabe o tamanho do buraco. Agora vamos pensar em como é que a gente está para esse buraco. E aí, por tudo automação de novo, para chegar às métricas, melhorar as métricas e fazer o loop contínuo, né, do carro. Então, varia muito de organização para organização. Não é uma receita única, não é um caminho certo, só tem esse caminho. Depende da organização, você vai fazer de um jeito. Eu acho que eu não fiz nenhum projeto de automação, ou de métricas, ou consultoria de cultura DevOps igual em 2 empresas. Nunca é igual. Você sempre tem que observar os aspectos culturais da empresa, como é que o time funciona, como é que as pessoas pensam, quais são os valores da organização. Não pode chegar com 2 pés no peito e falar, acabou esse negócio de fazer VM na mão aqui, cara. Me dá essa API aí que eu vou mandar o Terraform lá e vai sair VM. O cara do VM vai pirar, vai falar, não, o que é isso, você está maluco? Tudo é um processo. Como que a gente vai mudar isso? Mostrar os benefícios, mostrar os ganhos, mostrar... E aí você vai trazendo as pessoas para o seu lado, com isso você consegue transformar a organização. Passa por aí. Mais alguma, galera? Gente, obrigado aí pela presença de vocês. Agora a gente vai tirar um hambúrguer ali no Tio Beck. Tirar uma foto, a foto. Não, tem uma foto aí, desconvidado aqui. Eu queria agradecer a Impulso por ter patrocinado a transmissão viva, ao Guto, ao Jean, por ter palestrar. Valeu aí, muito obrigado. Esteja aí nos nossos encantos aí. Agora a gente vai fazer uns hambúrguer aí. A gente agora vai tirar uma foto. Olha, vamos tirar uma foto aí.